Vamos ao tempo único da entrevista coletiva lá em Buenos Aires após o empate 0-0 com o Central Barracas, que o técnico Bruno Lazzaroni, né, que representou o Vasco na coletiva, falou sobre a possibilidade, estava tendo um abafa-bafa aqui no Brasil, que o Lazzaroni faria parte da comissão técnica do Corinthians. Falou rapidamente, uma curto e grosso, que vai ficar no Vasco. E falou sobre esquema tático, os meninos da base, clima, né, do jogo, e admitiu que o Vasco poderia ter vencido. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E vamos ao tempo único da coletiva, né? Foi uma coletiva muito curta, né? Dá para perceber que não foram muitos colegas que viajaram para Buenos Aires nesse empate sem gols com a Central Barracas, que o técnico mesmo, o Renato Gaúcho, ficou com o elenco principal no Rio de Janeiro, e o time misto jogou lá na Argentina e poderia ter vencido. Inclusive, o técnico interino, Bruno Lazzaroni, admite isso. Falou sem rodeios que vai ficar no Vasco, porque havia um boato aqui no Brasil que o Fernando Diniz, que acabou de acertar com o Corinthians, queria puxar o Bruno Lazzaroni para a sua comissão técnica na equipe paulista, mas ele, sem prolongar muito, só disse, falou que queria enfatizá-lo no jogo, mas só disse que vai ficar no Vasco. Falou sobre os meninos da base, disse que o clima, né, o tempo, né, atrapalhou um pouco o time do Vasco, mas ainda assim admite que poderia ter vencido e ficou com um gostinho amargo. As imagens são da TV Vasco, confira. Boa noite. Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo. Uma única coisa que eu posso falar a respeito disso é que eu vou permanecer no Vasco. Perfeito? O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial, era com mais ou menos espelhar, porque o Barracas jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também, e colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação, e aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles. Mas a gente não pode pensar no jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, tem capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional, e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente. Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada, então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade, então acho que a gente produziu inclusive para sair daqui com a vitória, então a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Perfeito. Naquele momento ali, o Barracas Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de velocidade na bola, um pouquinho mais de presença de área, para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então, acaba optando por chute fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então, a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações. Perfeito, bem lembrado. As condições climáticas acabaram atrapalhando um pouquinho, muito vento, chuva que ia e voltava. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Os meninos da base presentes
seja no banco, e alguns deles conseguiram entrar, como o Avelar e o Zuccarello. Acho que é importante todo mundo sair fortalecido. O trabalho de todos que estão dentro do clube, somente nas camadas jovens ali, nas categorias de base, é importante eles chegarem, agregarem. E eu acho que quanto mais eles trabalharem, o Renato, nos outros clubes que ele trabalhou, ele sempre oportunizou a base, sempre fez muito bem essa transição. Espero que outros meninos tenham essas oportunidades e saibam aproveitá-las. Obrigado, Bruno. É isso, galera. Agora as atenções do Vasco voltam para o Campeonato Brasileiro. Sábado, a bola rola aí como rola lá no Belém do Pará, no lendário estádio do Mangueirão, quando o Vasco visita o Remo, né? Faz tempo que o Vasco e o Remo não se enfrentam em campeonatos nacionais. E olha, a verdade, o Vasco vai pegar os dois grandes do Pará, né? Esse ano vai pegar o Remo pelo Campeonato Brasileiro, vai pegar o Paysandu, né? Pela Copa do Brasil. Então, é isso, galera. Até a hora do almoço, com um bate-papo sobre o Vasco e o boa noite, com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.